Mais uma vez, sejam todos bem-vindos por esse papo, organizado pela PHMP Advogados, aqui no nosso escritório, e faz parte, então, dessa nossa programação anual. No nosso site, vocês vão encontrar o programa do ano inteiro, né? Hoje é 15 de julho de 2020, a gente vai ficar aqui mais ou menos na nossa programação, o roteiro, uns 30, 40 minutos de conversa, e depois a gente abre bate-papo, comentário e dúvida. Gente, ó, eu vou me esforçar para não deixar vocês ficarem dormindo aí, porque eu sei que hoje está friozinho, é um dia agradável e gostoso para ficar ou trabalhando no escritório bem quietinho, ou ficar no sofá para quem está em casa, mas vamos lá. O assunto que eu tenho é bem bacana, bem importante, me preparei mais ou menos uns 20 anos desde que eu estudo esse tema, então eu fui reunindo várias dicas, várias coisinhas que eu procuro adotar também no meu dia a dia, não daria nenhum outro recado para vocês que não fosse algo que eu mesmo faria. Então, eu vou primeiro me apresentar oficialmente, meu nome é Maristela Hertel, eu estudo, trabalho e também leciono esse tema, família, patrimônio e propriedade, né, desde 1995, quando eu comecei no curso de Direito, né? E enquanto eu era estudante ainda, eu participei de uma palestra de um professor lá de Florianópolis, que ele, em 96, 97 mais ou menos, ele abordou um tema novo na época, inédito, que era a guarda compartilhada de filhos menores quando os pais se divorciavam. Nossa, eu pensei na época comigo, tá ficando louco, esse tema nunca vai pegar no Brasil, porque até então a guarda sempre ficava só para o pai, só para a mãe, enfim. São questões bem específicas, até que depois eu assisti o filme Lado a Lado, não sei se alguém já viu, e naquele filme retrata o modelo americano da guarda compartilhada. Né? Então, eu vi de que, às vezes, o exemplo que vem de outros países, eles depois vão sendo incorporados aqui também, a depender, né, da nossa cultura, da nossa aceitação e do nosso amadurecimento também, né? Então, foi aí que eu comecei a estudar, seja como cidadã, né? Acho que todo mundo se interessa por saber sobre família, patrimônio e organização, seja como advogada, seja como professora. Então, a nossa abordagem aqui, eu quero registrar que ela vai ser bem informal, não é uma abordagem acadêmica, não vou falar sobre artigo de lei, não vou falar, não vou trazer textos chatos, nem conceitos para vocês, tá? Eu registro isso só para depois, porque essa mensagem fica depois gravada em outras plataformas e pode dar uma conotação diferente, tá? Então, nosso foco é conversar com vocês, né, que têm interesse em se informar de como hoje é tratado patrimônio e família, como eu posso me organizar, né, seja em vida, seja em morte. Porque às vezes a gente trabalha tanto que não para pensar nas coisas pessoais, né? Você pensa no teu problema da empresa, no teu problema com a tua família, mas não nas tuas coisas, né? Não na tua mochila patrimonial que você vai formando ao longo da vida. Independentemente do tamanho, você precisa, tudo que você conquistou é seu, né? Você precisa sempre tratar com muito carinho, com muito respeito, né? O dinheiro, ele não quer ser desrespeitado, né? Você deve usá-lo para o seu conforto, enfim, mas ele precisa ser respeitado. Então, a palavra de ordem hoje é descomplicar. Descomplicar para entender e organizar. Eu quero que vocês, ao final desse papo, consigam fazer umas perguntas para vocês mesmos, né? E a partir de então, tomar algumas atitudes, tomar algumas ações que eu acho que são legais para organizar o patrimônio de vocês. Bem, falar sobre esses dois temas é um desafio, porque nesses 25 anos por aí que eu estou estudando, muda bastante coisa, tá? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns temas que eu acho importante. Primeiro, o que é patrimônio, né? Então, olha só, o patrimônio é um conjunto de bens que a gente tem, seja ativo, né, bens, direitos, né, e passivo também, as nossas dívidas também fazem parte do nosso patrimônio, né? Qual é a novidade agora? Isso eu acho bacana a gente pensar. É o chamado patrimônio digital, ou acervo digital, ou ainda um bem digital,
Meu, o que é isso, né? Quando a gente fala em patrimônio, pensa numa casa, num terreno, num apartamento, num carro, numa poupança, nada disso. Acervo digital, patrimônio digital, é tudo aquilo que as pessoas têm, mas não tem uma escritura, não tem um contrato, porque ele está na internet, né? Está numa plataforma digital. É um acervo digital, é algo que eu não consigo ver, né? Isso normalmente está mais relacionado com as pessoas mais novas, né? Eu não estou falando isso que quem tem mais idade não tem, às vezes tem mais até do que os novos. Mas os novos, eles desenvolvem perfis, por exemplo, no Instagram, em redes sociais ou canais no YouTube, que tem milhares de seguidores. E isso tem, hoje em dia, um valor muito grande. E se esse titular, então, desse canal do YouTube, que tem 10 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores, se ele falece, né, um influenciador digital, esse acervo digital dele, esse patrimônio, né, ele pode depois ser administrado por alguém, ele é transferível para alguém. E aí nasceu a grande sacada disso, nasceu com uma mãe norte-americana, que depois da morte prematura do seu filho, aos 22 anos, ela entrou na justiça dos Estados Unidos contra o Face, buscando o direito de continuar alimentando a página do filho dela. E então, a partir disso, nós vimos o quê? De que esse patrimônio, sim, ele pode e deve ser administrado como patrimônio mesmo, tá? Tem também a questão das criptomoedas, programas de milhagem, as pontuações de uma maneira geral e todos os perfis. De que maneira eu posso organizar isso? Você tem que, de alguma maneira, deixar por escrito o que você quer que seja feito com esse teu acervo digital depois da sua morte, né? Vamos pensar mais ou menos como se fosse um direito autoral, né, de um livro, de uma obra, ainda que não publicada, mas tudo isso tem um valor que você precisa administrar depois, né? O teu direito à autobiografia, o direito de biografia, não autobiografia, tudo isso é importante também. E para quem tiver interesse, a revista Época, de janeiro de 2009, traz então aquela reportagem que eu comentei sobre aquela mãe lá dos Estados Unidos. Vale a pena ler, conhecer, pelo menos para pensar e refletir a respeito, tá? Sobre patrimônio, então, umas dicas legais para as pessoas, principalmente pessoa física, né? Procurem organizar o seu patrimônio. Bom, eu tenho uma casa. Ótimo, você tem uma casa, você tem uma escritura pública, um contrato de compra e venda. A minha dica é, procure manter os dados sempre atualizados. Porque, veja só, se você tem um imóvel, né? Você tem dados desse imóvel na prefeitura, e daí vai refletir no IPTU, você tem dados no registro de imóveis, daí a escritura pública e a matrícula imobiliária, e você vai ter dados no seu imposto de renda. Nós temos, no mínimo, 3 bases de dados. E essas bases de dados, o ideal é que elas sejam idênticas, né? Então, eu não posso ter, lá no IPTU, na prefeitura, eu estou pagando imposto predial da casa, territorial do terreno, né? Na minha declaração de imposto de renda está lá lançado o terreno e a casa em construção. Lá no registro de imóveis, que é onde a escritura é registrada, lá só está o terreno. Então, imaginem vocês fazer um inventário como esse, né? O que eu vou levar para o inventário? Eu levo para o inventário a casa e o terreno, só o terreno, ou a casa em construção, né? E essa simetria, ela é necessária e facilita bastante quando a gente vai, então, organizar ou transferir o patrimônio. Também, cuidar bastante com o imposto de renda. Eu sei que quem faz imposto de renda teve agora até dia 30 de junho para fazer, né? Dá uma boa olhada, não deixa só o contador fazer, vá checando item por item e vê se as informações estão lançadas. Gente, é muito bacana quando tudo está organizado, a tua vida, eu sempre digo que a disciplina, ela é libertadora, né? Quando você tem disciplina, quando você está organizado, é libertador poder fazer tudo isso. Então, vê a matrícula imobiliária. Se você tem um imóvel alugado, dá uma boa lida no contrato de locação, dá uma boa lida no contrato de comodato. Se você tem um imóvel emprestado para alguém, né? Pode ser um irmão, um cunhado, um amigo, faça um contrato de comodato. Esse é o nome que a gente dá para aquele contrato de empréstimo sem cobrar aluguel. Ainda que a pessoa pague IPTU, ainda que ela faça pagamento de
água, luz, enfim, né? Mas o comodato é importante você ter documentado para quê, gente? É uma medida preventiva para evitar o uso capião, né? O uso capião, vocês sabem que é aquele, quando a gente pega uma propriedade para si, né, depois de um certo tempo, 10, 15 anos, aí a depender da situação. Então, deem uma boa olhada, cuidem do patrimônio que é seu. Também eu chamo a atenção para uma outra coisa, se vocês pegarem na matrícula do imóvel e verem o usufruto, né, puxa, essa é uma dúvida que muita gente tem. O que é usufruto? Usufruto normalmente acontece quando os pais doam para o filho o imóvel e os pais ficam com o usufruto. Então, quem tem usufruto? Não é o filho, né? O filho tem a propriedade do bem, ele é o dono do bem. O filho tem a propriedade e o pai e a mãe são usufrutuários. Então, quando o pai e a mãe falecem, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ir lá no registro de imóveis, a gente diz assim, registrar o óbito, eu preciso também registrar o que? A baixa do usufruto. E baixar o usufruto, daí vai ter um imposto, lógico, né? Mas assim eu vou atualizando o bem. Então, é preciso dar uma boa olhada nisso também para não deixar coisas pendentes, tá? Então, isso é patrimônio. E o nosso objetivo hoje aqui é falar sobre patrimônio e família e umas dicas legais. Então, hoje eu passei algumas ali para vocês, né? Se depois vocês quiserem, me mandem umas perguntas ali no chat, no e-mail também. E agora a gente vai entrar num assunto que eu gosto muito de tratar, que é sobre família. Gente, mas para que vocês estão me ouvindo para falar sobre família, né? Um assunto tão fácil de falar, família, né? Mas ele, hoje em dia, tem umas pegadas novas ali que eu queria passar para vocês, pelo menos para vocês pensarem e se preocuparem ou não, né, com algumas situações. Primeiro, a família, ela é a célula máter da sociedade. O que significa isso, né? Que para o Estado organizado, quanto mais a família estiver bem estruturada, mais fácil será para os governantes, né? Tem até um livro que eu gosto muito de ler, eu acho bem bacana, super antigo, que é Família, a Propriedade Privada, Família e o Estado. Né? E lá aborda essas questões. Por que o Estado, por exemplo, deixa a gente ter a propriedade privada? Né? Eu tenho direito, olha que legal isso. A Constituição Federal, eu não vim aqui para falar sobre lei, né? Mas assim, a Constituição Federal garante a todo cidadão brasileiro o direito à propriedade privada. Isso é muito bom, porque você pode defender a tua propriedade privada, ao contrário de outros países. O Estado brasileiro protege a tua e todos os tipos de família, né? Também é bem legal. Então, família, né? Patrimônio, propriedade e Estado são 3 institutos que se interligam, porque isso que é a nossa sociedade. Então, a família é importante. E o que mudou? Mudou nos 25 anos, pessoal, além da guarda compartilhada, que eu disse para vocês que em 95 eu achava que era utópico, e agora é uma realidade, já há mais de 3 anos está na nossa lei, é um modelo prioritário em caso de divórcio, né? Não é mais só para o pai ou só para a mãe, mas o que mudou é que a família agora, ela não é só aquela família biológica, é a família que a gente chama afetiva. Uau, isso é muito amplo, gente, por quê? Porque até então o afeto era só, ligava um homem e uma mulher, né? E hoje pode ligar 2 pessoas, independente do sexo, e eles vão formar um casal. Mas vão um pouquinho além, né? Para quem gosta de música, e talvez vai lembrar, quem tem mais de 20, de 30 anos ou 40, vai lembrar de uma música que eu gosto muito de usar como exemplo, que é Filho Adotivo, do Sérgio Reis. Ele criou 7 filhos, 6 biológicos e um adotivo. E quando ele precisou, no final da vida dele, estava sozinho, o único filho que veio ajudá-lo foi o filho adotivo, que é um filho de criação, aquela pessoa que a gente cria como se fosse filha, mas não tem um vínculo biológico. Há pouco tempo atrás, isso não tinha reflexo jurídico. Agora, tem. O que tem agora, gente, de novidade? Eu acho que foi em 2017. A partir de então, é possível o quê? Aquele homem, aquela mulher, que cuida e trata de uma criança como sendo seu filho,
a maioria das vezes são enteados. E ainda que essa pessoa, que essa criança tenha o seu pai, que tenha a sua mãe registrada, ele pode ter mais um pai ou mais uma mãe, né? E esse segundo pai ou essa segunda mãe, a gente chama de quê? De pai socioafetivo, que é o pai por afeto, que se transforma em pai na certidão de nascimento. Isso aí. Então, eu tenho hoje a possibilidade de quê? Da multiparentalidade. Tá, se a minha mãe ouvisse esse termo, ela não ia entender. Mas, olha só, o que é então? É uma pessoa que tem mais de um pai ou mais de uma mãe. Que tem 3, na verdade. Porque eu posso hoje também ter uma criança que ela é registrada no nome de 2 mulheres, ter 2 mães e ter 2 pais. Ela pode ter hoje. Então, o cenário hoje é bem diferente do que era. Se vocês pegarem uma certidão de nascimento de vocês agora, ou de casamento, de 3 anos para cá, vocês vão ver que não tem mais, assim, o nome do pai, nome da mãe. Agora, o modelo da certidão de nascimento, já incorporando essa nova vertente da multiparentalidade, diz assim, Maristela Herto, filha de quem? Qual é a filiação? Então, filiação, nome de quem são os meus pais. Eu posso ter 2 pais homens, posso ter 2 mulheres, posso ter uma mãe e 2 pais, né? No meu caso, eu ainda tenho uma mãe e um pai, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um tempo, né? E outra dica legal. Então, se esse pai socioafetivo vai reconhecer, né, um filho socioafetivo, ele pode até dar o sobrenome dele. Então, aquela criança ter o sobrenome, sobrenome do pai biológico e o sobrenome do pai afetivo. Legal? E, por consequência, né, aí é que vem, né, o ônus e o bônus. Eu reconheci e fiz isso de forma altruísta porque eu amo o meu filho e só que eu tenho que saber que se aquele pai se divorcia daquela mãe, ele vai pagar a pensão alimentícia. Se aquele homem falece, aquele filho que ele registrou não é de brincadeirinha, né? E não é por um tempo determinado. Aquele filho que você registrou como sendo seu filho, né? Ele vai ser também teu herdeiro, né? Então, aquela criança vai herdar dos 2 pais, se for o caso, 2 pais. Então, é ônus e bônus, né? Efeito é para todos os lados. Por outro lado, também, quando aquele homem ficar mais idoso, aquele filho que ele aceitou como sendo seu, reconheceu como filho sócio-afetivo, também tem as suas obrigações com aquele pai. Né? Então, é bilateral o vínculo. E tudo isso, gente, em 20 anos. Então, isso que eu queria dizer. Um recadinho para os homens, então. E eu digo isso principalmente por homens, porque até hoje eu não vi nenhum caso de mulher, tá? Na justiça brasileira só chegou um caso de uma mulher querendo ser a segunda mãe, porque a primeira tinha falecido, ela se casou com um homem viúvo com um bebê. Então ela conseguiu colocar o nome dela também como mãe. Né? Mas a maioria dos casos que a gente vê são de homens. Quero só chamar a atenção, então, se os homens fizerem isso, pensem bastante, que é para a vida toda. Depois não tem como tirar, tá? Então eu coloquei o meu nome como pai de uma criança, depois não dá para voltar. Então, tem que ser uma decisão bem séria, bem importante, por vários aspectos também. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, entre outras novidades, é o tal do chamado namoro qualificado. E, gente, isso é um problema. Não sei se é um problema ou é uma solução, porque agora, na época de pandemia, a gente vê que o namoro qualificado, ele se tornou bem comum, né? As pessoas estão em casa, estão no isolamento, e aquela pessoa, aquele teu parceiro regular, aquele teu namoro ficou sério. E o namoro sério, o que que é? Um namoro sério é união estável. Um namoro sério não é casamento, porque para casamento precisa do papel. Para união estável, não preciso, né? Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em namoro qualificado, que não é aquele namorozinho, assim, não é um ficante, né? Eu acho que quem devia falar sobre esse tema não é uma pessoa com 50 anos de idade, sim um de 20, porque eu acho que o pessoal mais jovem sabe muito mais sobre fazer essas classificações. A minha classificação aqui é jurídica. Então, namoro qualificado seria o quê? Aquele casal
aquele par que convive entre si, que tem um respeito mútuo, tem um compromisso sério de fidelidade, de monogamia, que pode até viver junto todos os dias, ou uma parte dos dias, né? Mas que não desejam formar uma família. Essa é a diferença, é a intenção de vontade. E normalmente também uma outra característica que a gente percebe no namoro qualificado é de que não tem economia doméstica comum, ou seja, não tem orçamento comum em casa, né? Como a maioria das pessoas que formam uma família tem um orçamento doméstico comum. Né? E quem tem namoro qualificado não tem. Normalmente cada um tem o seu dinheiro, cada um paga as suas contas, é tudo muito separado, não querem compromisso. Mas não querem compromisso em vida, né? Aí a hora que um deles morre, o outro que sobrou, às vezes ele quer que seja reconhecido como viúvo ou como viúva, para receber pensão do INSS, para receber uma parte da herança, para receber uma série de benefícios, né? Ou, em caso de separação, né, aquele que não quer se separar, ele vai pedir o quê? Partilha dos bens comprados naquele período do namoro qualificado, né? Então, olha só. E outra característica que eu acho bacana de ressaltar, normalmente quem vive namoro qualificado não se apresenta como marido ou mulher, né? Ou marido, se apresenta como namorado, né? Ou agora é namorido, ou, né, namorida, é uma expressão que agora foi incorporada também. Isso, se o casal não quer que seja união estável, é bom, agora estão chamando, de fazer um contrato de namoro qualificado, né? Para você falar, para você deixar registrado que não é união estável. Então, é uma prova negativa de união estável, que é bem importante também. Agora já estou falando um pouquinho aqui de direito, mas a prova negativa é muito difícil de você fazer. Então, se o próprio casal não sabe o que é, imagine vocês o juiz que eventualmente tem que julgar um caso desse. Ele vai julgar com base em provas, então vai ganhar quem provar melhor. Não é muito mais fácil a gente fazer as coisas em vida, fazer as coisas enquanto está bem, enquanto o casal está se dando bem, assinam qualquer contrato, assinam qualquer coisa, depois fica mais difícil. E esse recadinho eu dou para quem está me ouvindo ali, principalmente para os pais que têm filhos nessa situação, ou se você mesmo vive numa situação como essa, que não é nem preto nem branco, você está numa área cinzenta, né? E a área cinzenta, ela, às vezes, ela é ruim, né? Um exemplo sobre isso que eu vou dar para vocês, que ficou bem conhecido, foi da Luísa Brunet. Né, há um tempo atrás, ela, enfim, teve um relacionamento que não deu certo, e além de discutir questões de violência, ela buscou o quê? O reconhecimento do relacionamento dela como união estável e partilhar os bens que ele tinha comprado no período em que eles estavam juntos, né? Então, foi levado ao Poder Judiciário, ao fórum, as duas alegações, a dela de que era união estável e a dele de que era namoro qualificado. Neste caso específico, prevaleceu o namoro qualificado. Né? Eles não tinham a intenção de formar uma família, eles tinham a intenção de ser um casal. Então, fica aí uma dica, né? Filiação, né? Quem é o pai, quem é a mãe, se vai ter dois pais, quem é a mãe, né? E as responsabilidades que vêm disso, e também dos namoros, né? Então, se você tem, né, dá uma pensadinha ali com o teu filho, dá uma conversada, porque isso às vezes vai sobrar para alguém resolver esse problema, tá? E eu digo para vocês assim que cada um desses itens que eu abordei agora sobre família daria um bate-papo de meia hora, uma hora, mas eu não posso fazer isso, senão vocês vão fugir aqui da minha audiência e eu não quero isso, tá, pessoal? Mas se tiver interesse, a gente pode voltar a aprofundar cada um desses itens, tá? Então, família sempre tem repercussão grande, né? Nós tivemos alguns casos super famosos nos últimos tempos. Então, vejam, Nelson Rodrigues, que sempre foi aquele autor brasileiro que escreveu A Vida Como Ela É, depois da morte dele, nossa, toda a familiagem dele está numa discussão por conta de patrimônio. Nós tivemos também, isso tudo é público, que eu estou falando para vocês, o caso do H. Stern, o dono daquela rede de relojarias também, ele teve, depois da morte, mais 2 filhos reconhecidos.
né? Então, isso muda todo o cenário de qualquer planejamento sucessório, desestabiliza a família, mas é uma coisa que hoje em dia não tem como você fugir nem se precaver, né? Principalmente quando é homem, né? A mulher, a gente dificilmente não sabe os filhos que ela teve, né? Agora, os homens não. Às vezes ele nem sabe que teve filho com alguém e aparece filho depois de uma certa idade. Isso também aconteceu recentemente com a marca de bicicletas Caloi, né? A família Caloi, que não é mais a proprietária da marca nem da fábrica das bicicletas, mas aí também tem uma discussão póstuma sobre direito de herança. Então, é bom sempre dar uma pensada nisso também, principalmente os homens, né? E o que eu quero falar para vocês, então, qual a relação de patrimônio e família? Tá? Então, quando a gente fala de patrimônio e família, a primeira coisa que eu sugiro para vocês, e para a gente organizar e avançar no nosso tema. Se você é casado, se você vive em união estável, você tem uma situação de namoro qualificado, alguém da tua família, tem que verificar o quê? Qual é o regime de bens que vai regulamentar a tua situação. Ah, o que é isso, né? Hoje a gente tem alguns regimes de bens que a pessoa pode escolher. Então, é a comunhão universal de bens, é a comunhão parcial de bens, né, a separação. Então, assim, o que o casal precisa definir? Bom, como é que eu vou dividir a minha mochila? Que mochila é essa, Maristela? Bom, quando eu caso, eu trago comigo a minha mochila. Ela pode até estar vazia de patrimônio, mas é minha mochila, né? O meu companheiro pode ter a mochila dele. Então, assim, como a gente vai tratar nossas mochilas patrimoniais conjugais? Vamos criar uma mochila única para nós dois, cada um fica com a sua mochila do início do casamento até o final. Essas regras precisam ser definidas. E não tem momento melhor para definir isso do que o início do relacionamento, porque o fim não é momento. E no fim, vai prevalecer, se os dois não decidirem nada, olha só, pensem sobre isso. Se vocês não decidirem nada, a lei vai decidir. Lembra que eu falei para vocês que o Estado se intromete nas relações de família? Sim, porque se vocês não definiram qual é o regime de bens, o Estado vai definir. E qual é a definição do Estado? É de que os bens adquiridos durante o casamento, por compra e venda, né, ou troca, enfim, estes eu divido. Então, é o regime da comunhão parcial de bens, né? O que eu sugiro para vocês? Tirem 5 minutos, pegue a sua certidão de casamento, para quem tem, né, o contrato de união estável, para quem tem, e veja lá qual é o regime de bens que vocês elegeram. E estudem todas as exceções a essa regra. O direito brasileiro é assim, né? A gente tem a regra e tem 15 exceções, mais ou menos. Então, a gente precisa conhecer muito mais as exceções do que a própria regra, porque a regra todo mundo sabe. E eu digo para vocês o seguinte, por experiência própria nesses 20 anos, se vocês não se preocuparem com isso, alguém, algum dia, vai se preocupar, vai ler, vai buscar todas as exceções, vai ver naquilo que se enquadra cada um dos teus direitos ou bens e vai procurar não os teus direitos, sim os direitos dele, né? E aí é que vem as discussões. Então, se você é casado, segue aí uma dica legal. Cuidados, então, de proteção patrimonial, gente, casado, não casado, solteiro, como vocês quiserem, né? Quando vocês vão comprar o imóvel, cuidem muito, né? Façam uma, a gente chama de due diligence, ou façam uma auditoria prévia, busquem o máximo de informações antes de comprar um imóvel, financiado ou não, tá? E um casal, olha só que dica legal, se vocês são casados na separação de bens, um casal pode, separação de bens, cada um tem a sua mochilinha, tá? Eles podem comprar juntos um apartamento? Claro que pode. Sim, é só na escritura pública colocar 60% para um, 40% para outro, aí esse percentual vai para a mochila de cada um, que é separada, né? Mas é bem bacana a gente pensar também. Então, também pode. Outra dica que eu quero dar para vocês, além de cuidar quando compra um imóvel, quando vocês vendem, também exige uma escritura pública, porque senão depois de 10 anos que vocês venderam um imóvel, sem escritura e sem escritura de estar registrada,
o IPTU está no teu nome, aí o cara não paga IPTU, o cara morre, daí vai para o inventário, daí o teu nome está lá, aí os herdeiros não pagam IPTU, aquilo dá um problemaço. Então, exijam quando vocês vendam, né, a escritura pública. Ah, mas eu vendi parcelado. Não tem problema, a escritura pública coloca também o parcelamento, tá? Então, fica aí a dica para vocês darem uma olhadinha se não tem nada pendurado no nome de vocês. Também, gente, o bem de família. O que é o bem de família? Gente, isso é uma coisa muito boa, é uma proteção tão bacana da lei, porque é impenhorável por qual... Aí vem as exceções depois, né? Por praticamente todas as dívidas, aquela casa serve de residência para uma família. Eu não posso penhorar, a não ser por dívidas de pensão alimentícias, dívidas do próprio imóvel, ou, pessoal, coitado de quem assina de fiador em contrato de locação. Quem dá a sua fiança, a sua confiança no contrato de locação pode perder a sua própria casa. Então, tem que cuidar com isso, tá? Porque o bem de família não protege quem assinou de fiador em contrato de aluguel, tá? Então, não assinem como fiador o contrato de aluguel. É preferível que vocês paguem o seguro locação, se for o caso, mas não assinem como fiador em contrato de aluguel, porque vocês vão ter que pagar a dívida para não perder a sua própria casa, tá? Então, essa é uma dica que eu também dou. Dívidas de pensão alimentícia, também a pessoa pode perder a casa, enfim. E aqui eu quero fazer um link com família. Lembra que eu disse para vocês que família é aquela com base no afeto? Então, se duas irmãs, por exemplo, morarem numa casa, nenhuma delas é casada, né? Nenhuma delas tem filhos, só as duas. Aquela casa é bem de família? Hoje, sim, porque eu tenho a amplitude, eu tenho uma visão mais ampla do que é a família, não é mais só papai, mamãe e filhinhos, né? Então, um casal sem filhos é uma família, uma mulher com seus filhos é uma família, duas irmãs são uma família, e tem esse tipo de proteção do Estado, porque o Estado quer proteger a família. Legal? Então fica a dica aí também, se você mora com teu irmão, com tio, com sobrinho, não pense que vocês não são uma família, não, são sim, e merecem toda a proteção do Estado. E agora vem a terceira parte da nossa apresentação, que é o quê? O que eu quero com o meu patrimônio, né? Eu quero doar para os meus filhos, eu quero fazer um testamento, eu não tenho herdeiros, o que eu quero com tudo isso? Bom, eu preciso então organizar a minha vida, né? E eu posso organizar o meu patrimônio de algumas formas. Primeira, a mais comum, é ficar em nome da pessoa física mesmo, né? Então, os bens, os direitos e obrigações ficam em nome da pessoa física o tempo que ela quiser. Aí, em caso de morte do titular, vai ser inventariado. E o inventário é coisa ruim? Não, gente. Todo mundo tem medo de inventário, acho que é demorado e caro, mas não vejo dessa maneira, desde que os imóveis estejam organizados, né? Então, se eu tenho tudo bem certinho, o inventário em 60 dias ele está pronto. O problema do inventário não é o inventário, o problema dele é a regularização prévia dos bens que serão inventariados. Então, aquele imóvel rural que não está atualizado, é aquele contrato de compra e venda de uma casa que não tem escritura, é aquele terreno que ainda está no nome do falecido, mas ele já vendeu há 15 anos e não foi transferido. Esse tipo de situação é que dificulta o inventário, né? A gente vê aqui no escritório, nossa, tem inventário que é muito simples de fazer, é muito prático, tem alguns que não importa o valor dos bens nem a quantidade dos bens, é o cenário enrolado mesmo, né? Então, essa desorganização é que dá um reflexo, né? Quem não faz em vida, alguém vai fazer quando morre, né? Então, tem que pensar, se tiver em nome de pessoa física, vai para o inventário. A moda, nos últimos 15 anos, não sei se vocês já ouviram falar, é abrir uma administradora de bens, né? Onde normalmente o casal tira os bens do seu nome de pessoa física e transfere para uma administradora de bens, que é o quê? Uma empresa. Então, o que eu acho importante é a pessoa ter em mente, se eu tenho uma administradora de bens e os meus bens estão lá dentro, se alguém te pergunta, você tem uma casa? Você vai dizer, não. Não tenho uma casa? Não. Eu tenho cotas, né? Eu tenho cotas sociais, eu sou sócio de uma empresa e essa empresa que é dona da casa, né?
Nessa casa, cuidado, gente, na casa não, desculpa, na administradora de bens, a gente recomenda fortemente, fica uma dica, não coloque automóvel, não registre jet ski, não registre lancha, nada nada de risco, porque a tua administradora de bens é o teu cofre, e eu não posso colocar dentro do meu cofre, né, algo que vá prejudicar aquilo que estou guardando lá dentro, né? Então, um carro pode se acidentar, um carro pode causar vários danos, e esses danos, daí quem vai pagar? O dono do carro. Se o carro é da empresa, quem vai pagar? A empresa. E daí todo o teu cofre vai ser quebrado para pagar aquela dívida. Então, aquela proteção patrimonial que eu buscava na administradora de bens foi rompida. Então, a administradora de bens, ela é legal, é muito boa. Para que ela serve? Eu digo assim, ó, quando eu faço uma administradora de bens, eu vou criando muros protetores do meu patrimônio. Então, é como se eu fizesse uma cerca em volta dele, né? Se eu tenho dívidas pessoa física, né, a administradora não vai pagar, porque ela tem um outro CNPJ. Então, eu criei um muro. Ah, mas eu não posso entrar lá dentro? O ladrão não pode entrar para pegar as minhas coisas? Pode. Então, eu preciso fazer um muro um pouquinho mais alto, né? Aí, eu preciso colocar um sistema de alarme. Então, eu preciso cuidar um pouquinho mais da administradora. Então, eu não posso colocar um carro lá dentro, né? Não posso colocar bens de risco que vão deixar aqueles meus bens expostos, né? A dica máxima, então, é que não coloque bens de risco dentro da sua administradora de bens. Legal? Então, olha só, os bens estão no nome da pessoa física ou da pessoa jurídica, né, da administradora de bens ou da holding. Se a pessoa morre, se o dono morre, vai ter inventário? Vai ter inventário, né, do quê? Dos bens? Não, daí das cotas sociais, né? Eu sei que é um assunto meio chatinho, né, meio técnico, assim. Mas, a não ser, pessoal, que daí eu vou entrar num outro tema que é a minha paixão também, né? A não ser que você doe em vida aquilo que você já tem, né? Então, eu posso doar as cotas que eu tenho da administradora de bens para os meus filhos, ou para quem eu quiser. Eu posso doar o meu patrimônio para os meus filhos, ou para quem eu quiser, em vida. Ok, com algumas restrições, né? Agora, se eu doar, o que acontece? E isso eu tenho muita pena, assim, das pessoas que doam quando são muito novas. Quem doa o seu patrimônio não é mais dono dele. Lembra que eu falei do usufruto, né? Então, se eu doei uma casa para o meu filho e fiquei com usufruto, eu posso vender aquela casa quando eu tiver 80 anos, eu estou precisando de dinheiro? Você não pode vender, porque a casa não é tua, a casa é do teu filho. Você pode alugar, você pode fazer o que quiser, mas não pode vender. Então, cuidem um pouquinho com a doação prematura. O que é prematura, né? Quando você é muito novo. A não ser que você esteja fazendo isso para uma outra proteção, com um outro objetivo, tá? Então, às vezes, para proteger, enfim, cada um tem a sua situação. Às vezes, eu também recomendo a doação, né? Mas se for uma situação normal, cuidem com a doação, tá? Porque ela tira do doador o direito de vender o imóvel, por exemplo, né? E ao contrário, às vezes o teu filho, para quem você doou, ele vai fazer dívidas, né? Então, hoje em dia, eu gosto de ver isso com bastante cautela, a doação em vida. E vejam que antigamente, há uns 30, 40 anos atrás, provavelmente os nossos avós faziam muito isso, de já doar os bens para os filhos, né? Normalmente, ainda aquele filho que ficava cuidando do pai e a mãe em casa, normalmente era um nene, né? E ele ganhava, né? Os outros irmãos abriam mão, então, daquela casa ou de um patrimônio maior por conta de cuidar dos pais, né? Isso era comum naquela época. Mas eles normalmente já faziam isso um pouquinho mais, com mais idade, não tão novo assim. Na administradora de bens também, né? Os pais, enfim, quem cria a empresa pode doar as cotas para os filhos e ficar com o usufruto, né, da administradora. Na administradora de bens, doar as cotas é mais seguro, né, você tem mais liberdade do que se na pessoa física, né, por isso eu digo para vocês que cada um desses itens a gente pode aprofundar também, porque daí o pai e a mãe, eles sempre assinam pela empresa normalmente, tá? Então, a gente tem que dar uma cuidado com isso. Como transferir o patrimônio para os nossos descendentes? Ou o que fazer com o patrimônio, né?
Agora eu quero falar para vocês sobre testamento, que é uma terceira opção. Então a gente falou sobre doação, sobre administradora de bens. E hoje em dia, pessoal, tem um negócio muito melhor, né? O testamento, né? Testamento só para quem tem muito dinheiro. O testamento, ele é muito complicado, porque eu preciso ir lá no cartório, eu tenho medo de falar sobre a minha morte, então eu não quero falar de testamento, né? Porque quando a gente fala em testamento, pensa já que vai morrer. As pessoas, eu digo, normalmente pensam: olha, eu sou muito novo, eu não quero falar de testamento. Talvez quando eu tenha 75, 80, 90 anos, eu vou começar a pensar. Mas o testamento, ele é muito legal, gente, porque, ao contrário da doação, você faz o testamento e daqui a 1 ano, 2, 3, quer mudar o testamento, gente, você faz com ele o que você quiser. O testamento, ele é muito legal porque é a tua voz, é a tua vontade que fica registrada e tem que ser cumprida para depois da tua morte. Então, é a expressão da maior autonomia e soberania de vontades que a gente tem, né, de instrumento jurídico, e agora uma palavra chata, né? Eu prometi não falar sobre falar desse complicado, né? Então, o testamento eu acho que é o documento, enfim, é o ato que expressa a soberania da vontade da pessoa. Ora, se você é proprietário de uma coisa, se você é proprietário de um patrimônio de direitos e obrigações, nada mais justo do que a tua vontade ser soberana à vontade das demais pessoas, mesmo que você morreu. Só que daí precisa registrar em testamento. Eu posso mudar o testamento quando eu quiser, quando você quiser, pode mudar de testamento. Outra dica valiosíssima. Eu coloquei no testamento a minha casa. E depois veio uma oferta boa de venda da minha casa. Eu não posso vender porque está no testamento? Pode vender e não se preocupe com o testamento. Venda a sua casa e depois, quando você quiser, você atualiza o teu testamento se precisar. Dependendo de como você escreve o testamento, não precisa. E é legal o testamento porque você pode deixar bens sem ser aquela lista, né? A lei tem uma lista de privilegiados no caso de sua morte, né? Então começa lá com descendente, ascendente, cônjuge, enfim, aí vai até os primos, que são e os tios avós e os sobrinhos netos, que são os parentes em 4º grau. Depois disso, nenhum parente mais ganha, aí vai para o Estado. E é legal porque você deixa registrado para quem você quer, se você quiser deixar uma parte para eles, uma parte para o marido, uma parte para um irmão, uma parte para um afilhado, quer deixar para uma instituição de caridade, para quem você quiser, observando umas regrinhas que a lei tem também, não é 100%, não é todo mundo que pode deixar 100% em testamento, mas é muito legal porque a tua vontade, eu volto a falar, testamento é vontade, né? Eu quero que a minha vontade seja essa. E ela será respeitada no final da vida. Porque o testamento não afasta o inventário, né? Mas ele já dá uma boa dica da partilha. Não tenho medo dessas coisas. E o imposto, olha só, uma outra dica importante: o mesmo imposto que eu pago na doação de um bem em vida é o mesmo imposto que eu vou pagar em inventário. Então não tem muito aquele negócio, mas o inventário é muito mais caro do que a doação. O mesmo imposto, né, de inventário é o mesmo imposto da doação, não tem diferença nenhuma. A diferença, inclusive, que eu sempre brinco às vezes, é porque assim, quando você doa um bem para alguém, você, além de doar o bem, ainda tem que pagar o imposto e a escritura, né? Quando você faz o inventário, pelo menos as custas ficam para os herdeiros, né? Eu quero, então, deixar para vocês essas formas de organização de imóveis, de bens, aliás, né, de patrimônio, conhecer o patrimônio que quer, lembre-se do patrimônio digital, né, o acervo digital, a organização familiar, pense nas suas famílias e pense nessa conexão, família e patrimônio, qual é o regime de bens que eu tenho com meu parceiro, com minha parceira, qual aquele que eu vou querer para quem é solteiro, né, para regulamentar essa relação e qual é a melhor forma de organização disso, né? Pessoa física, holding, fazer uma doação, fazer um testamento, né? Já partir para um usufruto, fazer uma administradora, tem várias maneiras, todas elas são boas,
né? Todas elas têm as vantagens e as desvantagens. Como é que eu consigo agora? Vamos voltar àquelas perguntas que eu gostaria que vocês e cada um fizessem, né? Que eu falei no início da nossa conversa, descomplicando. Eu preciso que vocês pensem em algumas perguntas. Qual é o meu patrimônio? Mapeiem isso, escrevam, façam uma planilha no Excel, escrevam numa página de papel. O que eu tenho? Qual é o meu direito? Quais são os meus direitos? Quais são os meus patrimônios? Quais são as minhas dívidas, né? Quem é a minha família hoje? Ah, eu tenho companheiro, não tenho, tenho marido, não tenho filhos, não tenho, eu tenho pai e mãe, eu tenho irmãos, o que eu tenho na minha vida? Vamos fazer uma árvore genealógica ali e pensar quem são os meus herdeiros também. E a terceira pergunta, então, é o que eu quero fazer, família e o meu patrimônio? Como é que eu quero fazer esse link, né? Seja em vida, seja depois da minha morte. O que eu quero? E o que eu quero é a minha vontade, e a minha vontade tem que ser soberana. Então pense nisso, se planeje, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. E assim, não tem receita pronta. Isso também é uma coisa que eu sempre digo, em cada caso é um caso, não adianta você colocar tudo numa regra geral, tem que fazer muita conta, você tem que, antes, né, tem que pensar e decidiu, faz. Você vai sentir um alívio e use o teu patrimônio em vida. O patrimônio você conquistou, você trabalhou, você manteve, você merece o quê? Que aquele patrimônio sirva para o teu conforto. Né? Compre as coisas que vocês querem, tenha conforto em casa, uma boa cama, um bom sofá, uma boa televisão, é o que vocês quiserem, o patrimônio é para vocês, não pense tanto em deixar para os outros, né? Mas se deixar, deixa organizadinho, hein? Não deixa o problema para os filhos ou para os netos resolverem, porque acaba sendo mais caro, acaba sendo mais incômodo e eles vão xingar vocês um pouquinho. Gente, esse era o meu recado. Quero agradecer vocês pela paciência, enfim, e pela equipe do escritório PHMP. Nós temos uma equipe muito bacana aqui, gente. Cada evento que nós organizamos e programamos há uma integração muito legal, só por isso já vale a pena. É um desafio pessoal de ultrapassar as barreiras da tecnologia, conhecendo cada vez uma plataforma nova, para mim é muito legal isso. Meu agradecimento especial para a Denise e para o Júlio, meu sócio, para a Denise, que sempre, né, me deram um apoio, nem que seja moral, o Júlio com a tecnologia toda, um cara muito, muito, muito bacana. Convido vocês também agora, o chat vai ficar aberto ali, pode me mandar um e-mail também, quando vocês quiserem, é maristela@phmp.com.br, que a gente vai sempre respondendo. O nosso link PHMP também tem um atendimento ali que vocês podem fazer. E esse é o nosso recadinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O calendário de eventos está aberto e vamos trabalhar, mas também aproveitar um pouquinho do resultado do nosso suor ali e depois ter uma vida profícua e sempre mais feliz, com muito afeto na família, porque a gente vê cada vez mais que realmente o afeto é, sim, a base da família. Então, vamos lá, abrindo perguntas. Estou vendo aqui uma pergunta, então. Vamos lá. Agora eu preciso me organizar, porque essa tecnologia, né? A primeira pergunta, então. No caso de bem de família, eu acho legal essas perguntas, porque a dúvida de um, gente, é a dúvida de muitos outros também, então não fiquem com vergonha ali, não. No caso de bem de família, uma casa, dado em garantia de dívida da empresa, né? Havendo execução da dívida, há garantia de não perder esse bem? Puxa vida, lembro que eu falei para vocês que cada um desses itens dá mais uma palestra bacana, né? Esse tópico, ele é bem bacana, super importante da gente pensar. Olha só, eu vou dar um exemplo do que às vezes acontece aqui no nosso dia a dia, tá? É um casal, que às vezes eles são donos ou não de uma empresa, fazem um empréstimo no banco e dão a casa em garantia, né? Bom, olha só, por isso é bom a gente conhecer o direito da gente e pensar no que nós estamos fazendo, né? Cada ato tem uma consequência. Se o casal
sabendo que tem a proteção do bem de família, abre mão deste direito e dá o bem em garantia, dependendo do contrato que fez com o banco, mas eu digo que hoje os bancos eles estão muito bem estruturados contratualmente, provavelmente é como se o casal tivesse renunciando, dissesse assim para o banco, olha, eu só tenho essa casa, mas tudo bem, se eu não pagar essa dívida, pode levar minha casa. Porque, lembra só, o bem de família é um direito, mas todo direito patrimonial eu posso abrir mão, né? A gente chama assim, que é um direito disponível. Então, eu preciso cuidar muito, o casal precisa cuidar muito quando assina, né, um contrato e dá uma, em garantia, a sua própria casa. A nossa recomendação é não dê a sua própria casa, né? Porque eu posso ter 1 milhão de dívidas e entrar com processo no fórum, por exemplo, né? Se eu tenho 2 imóveis, aquele que eu uso como casa, esse eu não vou perder, o outro eu vou perder. Agora, se eu abro mão, né, ao assinar um contrato de garantia, infelizmente, né, dependendo do contrato, mas a maioria deles hoje, a pessoa acaba abrindo mão desse direito. Só teria que ver, Miriam, se é um contrato novo ou um antigo, tá? Outra pergunta legal, sobre o testamento. Então, a pergunta é, no testamento, um casal precisa fazer junto? Em caso de comunhão universal, 50%, né, vai para o outro cônjuge, ou precisa fazer 2 testamentos? Olha só, o testamento é uma das coisas que eu mais tenho estudado nos últimos 8 anos, assim. E eu gosto muito de elaborar, de acompanhar testamento, e sempre aqui, eu sempre tenho agendado para todas as pessoas que eu faço testamento, que a cada 5 anos ele seja revisto. Porque a minha vontade muda, né? E às vezes a pessoa passa tão rápido 5 anos que a pessoa às vezes esquece também. No caso de testamento de um casal, cada um faz o seu próprio testamento. Não tem, a lei, inclusive, proíbe, Robson, 2 pessoas fazerem testamento conjuntivo, que a gente chama. Não pode. Cada um faz o seu. Então, se um casal casado na comunhão universal de bens, cada um tem 50% do patrimônio comum, né? O homem ou uma das pessoas faz o seu testamento, né? Com o limite do seu patrimônio e a consorte ou consorte, esse é um termo que eu gosto muito de usar, consorte, né? Não com azar de casar com alguém, ele também vai fazer o seu próprio testamento. São 2 testamentos, um para cada um, porque é a vontade individual da pessoa que deve ser soberana. E não precisa ter conteúdo igual, né? Então, o homem vai deixar para alguém, a mulher pode ter outra vontade, não precisam ser vontades iguais, idênticas, né? Aí, emendando ali, né, eu posso, por exemplo, o marido deixar por testamento para a mulher? Também pode, né? Eu tenho 4 filhos, eu posso deixar a mais para um e a mais para o outro? Também pode, né? Tem uma outra pergunta aqui, vamos ver, não sei se eu respondi, Robson, qualquer coisa eu vou complementando, né? O Ari também perguntou, e tem situações que no empréstimo a garantia é apenas o aval, né, dos sócios, do casal, até onde alcança o patrimônio do casal ou do sócio, né? Então, se o casal é avalista, o limite da responsabilidade patrimonial não alcança o bem de família, se o casal não abriu mão daquele bem específico, né? Então, você pode perder outros bens que tenha, né? Mas a casa, por aval simples, não. Agora, se foi fiança em contrato de locação, aí não. Fiança em contrato de locação, se o casal assinou, aí um problema da fiança em contrato de locação, né? Ou qualquer outro empréstimo, às vezes a pessoa não se declara casado, né? Ela não se declara como união estável, então tem outro probleminha decorrente ali. Mas por dívidas comuns, né? Mesmo que o casal tenha assinado, não perde a própria casa, não. E outra pergunta, às vezes, dependendo do valor da casa, né? A casa é R$1 milhão, né? Então, não importa o valor da casa, mas ela tem que ser a moradia do casal. Aí eu chamo a atenção para alguns detalhes bacanas, assim, deixar sempre a conta de luz, a conta de água, no nome do proprietário, né?
E também por isso eu preciso ter a escritura no nome do casal, né? Então, a documentação, ela é fundamental para você ter esse tipo de prova, né? De comprovar as coisinhas. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O Ali está digitando. Sempre tem... eu gosto muito de pensar nessas... Deixa eu ver aqui. No caso, tá. No caso, é apenas uma das partes do casal assinar de fiador, né? Sem a participação ou conhecimento. Aí é que nasce um problema, né? Porque eu assinei de fiador no contrato de locação. Eu me declaro como? Né? Eu me declaro casado. Normalmente, se for casado e só um assinou, né? O outro... A parte da casa do outro não tem como ir para não ser protegido, né? E a família acaba se sobrepondo. Mas as imobiliárias cuidam muito. Quando a pessoa se declara casada, eles exigem a assinatura do cônjuge, né? Mas se passou, acaba passando também, né? Agora, o problema está, às vezes, a pessoa convive em união estável, né? Ou está naquele tal do namoro qualificado, e acaba não declarando o seu real estado, né? Por outro lado, o seu consorte também não tem culpa, não vai pagar por aquele prejuízo financeiro, né? Então, no máximo, aí vai depender muito da situação, pode comprometer a metade da casa só, né? Mas não o imóvel todo. De qualquer modo, quando aí também vem a transparência nas declarações, você tem que ser transparente quando vai assinar um contrato de locação, enfim, e dizer o seu real estado civil, né? Se é ou não convivente, né? E olha que bacana, uma dica boa agora que eu vou dar. O regime de bens de um casal, eu posso mudar durante o casamento. Se eu casei na comunhão universal de bens, eu posso mudar para outro regime de bens. Agora a lei possibilita isso, que é bem legal também. Se eu tenho uma união estável, eu posso eleger a separação total de bens também, né? Então, depende muito também do regime de bens que o casal ele acabou assumindo, né? Então, são vários detalhezinhos, assim, que a gente precisa... eu estou sempre respondendo aqui de uma maneira geral, né? Sem ver o caso concreto, mas, de uma maneira em geral, não responderia, não. Robson, no caso de contrato de locação, muitas vezes tem uma cláusula onde a pessoa responde civil e criminalmente por atestar o seu estado civil, se isso tem validade, né, no caso fiador. Olha só, se a pessoa se autodeclara, né, e vem o princípio da transparência, né, se declara como convivente, não convivente em união estável. Então, eu vou voltar agora, Robson. Quando faço um contrato de fiança, eu vou dizer o meu estado civil. Né? Então, quem é solteiro, quem é divorciado, separado judicialmente ou viúvo, né, fora o casado, que daí já está se declarando casado, esses outros estados civis têm a possibilidade de ser convivente em união estável. Então, se você se declara num desses estados civis e declara não conviver em união estável, né, aí você está respondendo criminalmente por uma declaração falsa. Aí tem que só ponderar o que é que você quer. De qualquer modo, a minha recomendação é pague o seguro da locação. É menos prejudicial, né, do que a própria locação. Se não der para fugir disso, que às vezes a gente está numa situação difícil, tem que sempre pensar no ônus e no bônus disso e procurar uma orientação adequada daí, para aquele caso específico, tá? Contrato de locação. Esse, inclusive, gente, vai ser um dos temas, era para ser o tema do workshop de março, mas em razão da pandemia, a gente acabou não fazendo. Talvez a gente retome isso pela importância do contrato de locação, né, que é a outra situação ali de fiança. Se o contrato venceu há muitos anos e na primeira vez que assinou de fiador, mas nas outras renovações não teve a sua participação. Normalmente, eu digo assim, tem que ver no contrato, se é renovação automática ou não. Porque às vezes no contrato diz assim, é de 12 meses com renovação automática por iguais períodos.
Então, tem que ler direitinho ali como está a cláusula. De qualquer maneira, o que nós temos recomendado aqui para o fiador, e daí também é uma questão de organização, ao final do período, ele tem todo o direito de renunciar à sua condição de fiador, mas ele tem que notificar a imobiliária, se tiver, ou o locador, de que a sua participação acabou, eles têm que providenciar uma outra garantia. E uma mudança que teve na lei da locação, não sei agora quando é que foi, que o locador não pode exigir mais do que uma garantia. Então, se eu tenho fiança, ou se eu tenho, agora é uma outra sugestão, tá? Também na fiança, é aquele depósito de 3 meses do valor da locação. Tendo esta garantia, o locador não pode exigir também a fiança, né? Nenhum outro seguro locatício. Então, às vezes vale a pena depositar 3 vezes o valor do aluguel numa caderneta de poupança, por exemplo, vinculada a este contrato, e daí o locador não pode exigir uma outra forma de garantia. Também vale a pena aí a gente dar uma pensada nessa outra maneira, né? Sempre para evitar ao máximo, gente, a fiança dada por um casal. É o que a gente sempre recomenda, tá? Vem mais alguma outra pergunta? Deixa eu ver o que mais que acontece aqui de vez em quando, né? Eu anotei alguns casos aqui que eu acho hilários, né? Ou tristes. Esse workshop ali da locação eu acho bem legal, a gente já vai agendar aqui, reagendar, ele foi cancelado no de março, mas a gente retoma então. Esses cuidados, então, que a gente passou para vocês, eu acho bem bacana, nós precisamos, né, pensar sobre isso, enfrentem o problema, não é porque agora tem Covid ou pandemia, enfim, mas a gente precisa reconhecer que é mortal, a gente precisa reconhecer de que é necessário que você tome as suas próprias iniciativas e ações, senão alguém vai fazer. O Estado tem uma lista, né, talvez seja tema de outra conversa, quem são os nossos herdeiros, e se eu não quiser que seja assim, né, quando eu silencio no testamento, quando eu silencio por não doar bens, eu estou dando ao Estado, né, o poder de transferir o patrimônio para quem ele quiser, para quem está na lista legal, né? E se não tiver nenhum herdeiro, acaba indo para o próprio Estado, né? Então, a pergunta bem bacana é ali, né? Da Márcia, obrigada, Márcia, pela tua participação. A Márcia faz parte de um grupo de estudos de Direito e Saúde que a gente mantém organizado em São Francisco do Sul, no CAPRE. Márcia, olha só, a maioridade cessa o usufruto? Não, o usufruto tem que só confirmar na escritura, tá? Mas a regra geral é de que o usufruto, que é para os pais, né, que doam para o filho, o usufruto fique vitalício para os doadores. Então, o pai e a mãe que doaram o imóvel para o filho, os dois têm usufruto até o fim das suas próprias vidas. E uma outra dica legal, que normalmente também está na escritura pública de usufruto, Márcia, é assim: quando um dos dois doadores falece, aquele que sobrou é bom, né? Aquele que sobreviveu, ele acumula o usufruto daquele que faleceu. Então, vou colocar aqui, ó, se pai e mãe doam para o filho o imóvel fica para o filho. O imóvel é do filho. O usufruto do pai e da mãe é assim, é o usufruto que a gente chama solidário, né? Se não colocou na escritura, dá tempo ainda de emendar a escritura, inclusive por testamento. Aí aquele que faleceu primeiro, né, então faleceu um, aquele sobrevivente, ele acumula o direito dos dois, de tal maneira que se o imóvel está alugado, né, ele tem direito de receber 100% do valor do aluguel. Se você mora no imóvel, você vai poder morar na casa toda, né? Então é bem legal. Não cessa com a maioridade, né? Normalmente só com a morte também, né? E também, só dá uma olhadinha, agora uma dicasinha aí, se na escritura pública de doação, que o pai e a mãe doaram para o filho, se tem a cláusula de incomunicabilidade, quer dizer, quando o filho casa, isso que você está dando para ele não vai misturar
com o marido, com o companheiro que o seu filho tiver, né? Então é incomunicabilidade, a inalienabilidade para o filho não poder vender, porque ele é o dono do imóvel, né? E a cláusula de reversão. Gente, essa cláusula é muito importante também. Cláusula de reversão na doação é assim: se o donatário, né, seu filho, enfim, aquele que você deu o imóvel, se ele falecer antes de você, o bem volta para ti. É uma palavrinha que faz toda a diferença, tá? Vale a pena dar uma olhadinha nisso aí na tua escritura, para ver se tá lá, tá, Márcia? Outra pergunta, em caso do imóvel ser em usufruto, a necessidade de fazer inventário após o falecimento ou só averbar o óbito na matrícula? Boa pergunta aí, Robson. Bom, então vamos voltar àquela historinha que eu comentei, né? O pai e a mãe, okay. O pai e a mãe dão para o seu filho o imóvel. Aí faleceu a mãe, sobrou o pai, né? Eu preciso fazer o inventário dessa morte aqui? Não. Não preciso, por quê? Porque a propriedade do imóvel não é do pai e da mãe, é propriedade do filho, né? Então, quando a mãe falece, por exemplo, eu não preciso fazer nada, eu só vou atualizar, eu posso até averbar o óbito, né? Mas eu só vou baixar o usufruto quando o segundo morrer. Aí aquele filho que recebeu o bem, ele vai registrar o óbito do pai e da mãe e baixar o usufruto quando o segundo morrer, né? Porque, como eu falei antes, né, 100%, a maioria dos usufrutos, eles são solidários para os usufrutuários, para o pai e para a mãe. Então, se um deles morre antes, o outro que sobreviveu, né, não que sobrou, ele acumula o usufruto do outro. Então, eu só vou baixar na morte do segundo, não na morte do primeiro, né? Então, não precisa fazer inventário nisso, por isso que a doação, ela é bem utilizada também, tá? Então, são umas dicas bem legais, que usufruto, doação, tem tantos detalhezinhos, e a herança também, gente, inventário, né, tem muito detalhe. Então, não tem uma receita geral para cada um. Eu sempre digo assim que é muito customizado, porque cada pessoa tem a sua própria história. E por isso que eu gosto de ouvir, eu digo assim, eu agora como profissional, como professor, eu preciso descobrir a história de vocês, de cada um. Eu gosto de ouvir a história porque patrimônio é sentimento, família é sentimento. Eu preciso saber o que vocês querem para, né, conseguir colocar no papel exatamente a vontade e protegê-los. Eu sempre, a regra número 1 para mim, tá, é proteger os pais, proteger quem tem mais idade, porque os novos se viram, sabe? Então, vamos lá, Elaine, né? Elaine, obrigada, Elaine, pela tua participação. No regime da separação de bens, com a morte do cônjuge, né? O cônjuge sobrevivente tem direito de herança? Gente, isso é doído, né? Mas tem sim. Esse é um tema bem importante, assim, e ele também rende um workshop, já estou pensando até fazer umas aulas ali, no canal do YouTube do escritório, talvez começar a falar sobre isso para que as pessoas tenham a informação correta. Então, olha só, sempre trato desse tema nas aulas, e, gente, assim, se tiver muito chato o curso, vocês vão colocando ali, tá? Tá muito chato esse negócio aí. É que eu preparei um material de slides, mas eu não gostei, porque eu preciso melhorar o meu uso da tecnologia. Olha só, separação de bens, né? Então, vamos lá, Elaine. Quando eu caso na separação de bens, eu tenho no meu contrato de união estável, ele tem eleito o regime da separação de bens, o que eu estou dizendo para o Estado? Olha, Estado, estou casando com o João, e nós vamos fazer assim em relação ao nosso patrimônio. Eu tenho minha mochila, e o meu consorte, né? Quem está comigo tem sorte, né? E o meu consorte, brincadeira, e o meu consorte é a mochila dele. E assim a gente vai a vida toda. Então, olha só, se eu me divorcio do consorte, o que acontece? Cada um tem a sua mochila e leva a sua mochila contigo, eu não divido nada. E o Estado, né, quando eu digo Estado, a legislação, ela me protege disso. Mas realmente, Maristela, você vai sim e
toca a tua vida, porque essa é a segurança que você tem. Se divorciar, não mistura nada. Agora, em 2002, com a nova legislação do Código Civil, virando para 2003, mudou completamente isso. E me dá horror até de pensar de que essa mesma regra, Elaine, não vale em caso de óbito. No caso de óbito, se eu casei em separação de bens, se o Estado prometeu que a minha mochila não ia se misturar com a do meu marido, né? Em caso de óbito, sim, mistura sim, porque a lei entende que o cônjuge, ou consorte, ou com azar, ou né, quem convive em união estável, tem sim direito de herança. Né? Então, tem que dar uma pensada nisso e, de novo, se organizar. Tendo essa informação, eu acho que é muito legal, porque você já pode se organizar. Pior é a pessoa nem saber que é assim, né? Então, a informação é muito legal para que a gente tome as decisões adequadas. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, fica aí aberto, tá, gente? Eu queria colocar, deixa eu ver que horas tem, 9h40, já foi 1h10 que vocês estão me aturando. Eu vou contar 2 historinhas para vocês então, tá? Adoro contar histórias, né? Não que eu seja boa nisso, porque eu não sou. 2 situações que aconteceram esse mês aqui no escritório e a gente acabou estudando muito. E a gente sempre aprende com os erros. Erros não, né? Com a história do outro. Olha o que aconteceu. E me dá uma pena, assim, porque o pessoal faz coisas que não sabe, né? O casal convivia em união estável há 15 anos. E o marido, então, um pouquinho mais velho que a companheira, ele quis protegê-la e fez a doação da casa dele para ela. A casa era deles, na verdade, os 2 construíram, mas para não ter discussão com filhos, enfim, ele resolveu doar. E na época ele podia, porque a casa não representava todo o patrimônio que eles tinham. E ele, então, doou a casa para ela e eles eram conviventes. Problema nenhum. De quem era a casa? Dela. Ok? Super tranquilo. Então, a doação é dela, o usufruto dele. Se ele falece, não tem inventário, porque, como já falei ali com o Robson, a casa é dela. Tá. Acontece que eu não sei porquê. Depois da doação, eles casaram. Sim, resolveram casar no papel, como dizem, né? E quando eles casaram no papel, eles casaram na comunhão universal de bens. O que é comunhão universal de bens, gente? Quando os 2, então, tinham sua mochila, né? Na mochila dela, ela tinha a casa que ela recebeu de doação dele, né? E ele, na mochila dele, tinha o carro, se não me engano, tinha outros bens. Mas na mochila dela tinha casa. Quando eles casaram na comunhão universal de bens, o que eles disseram para o Estado? Ó, Estado, nós casamos e a gente quer juntar as nossas mochilas. Tudo que tinha antes eu vou botar na mesma mochila, tá? E tudo que tiver daqui para diante também é a mesma mochila. Resultado, ele faleceu. A metade da casa é dele, né? Por quê? Porque eles casaram na comunhão universal de bens. Então, aquela doação que ele tinha feito acabou ficando sem efeito. Então, por quê? Porque numa marcha de tempo, né? Primeiro foi a doação, depois o casamento. Então, aí vocês dizem, daí veio a pergunta para mim esses dias. Tá, mas e se eles fossem casados na comunhão universal, ele pode doar para ela alguma coisa? Não pode. Até a semana passada teve uma decisão. Por que um homem casado na comunhão universal não pode doar para a mulher um bem? Porque a metade de tudo já é dela. Como é que ele vai doar para ela o que é dela? Então, essa é uma situação. E a outra situação é assim, nos últimos 20, 25 anos, a gente percebe muito assim, que a família é baseada no afeto, né? E a possibilidade também da busca da felicidade, você casa, descasa, casa de novo, descasa, casa, descasa, o que não tem problema nenhum, desde que seja um de cada vez. Aí eu sempre digo, não tem problema. Quantas vezes a gente pode casar na vida? Quantas quiser, sem problema nenhum, e ninguém tem nada a ver com a tua vida, né? Só que tem que casar com um de cada vez, e de preferência, arruma a tua situação anterior antes de casar de novo, né? E nesse caso, o homem não tinha arrumado a situação anterior antes de formar uma nova família, e ele faleceu. Aí vocês podem imaginar o caos que é, né?
a companheira lidando com os herdeiros dele, inclusive a ex-mulher também. Então, a gente sempre precisa ter essa responsabilidade e fazer essa conjugação patrimônio, família. O que eu quero, qual é o limite da lei e, de preferência, não deixar problema para os outros resolverem, porque é mais caro, né? Há um desgaste muito grande, né? E, de preferência, sempre se gostar, ter afeto, buscar ser feliz na sua família, ter uma família bacana, não tem patrimônio que suplante você ter uma paz em casa, viver bem. E o teu patrimônio é para você, lembre-se disso. Se quiser, pensa um testamento. Né? Pense muito antes de doar, a não ser que, às vezes, eu recomendo a doação, sim, né? Mas pense em aproveitar a tua vida. O teu trabalho é para ti, né? Apesar de que, se vocês forem como eu e gostarem de trabalhar, o trabalho não é um árduo, né? Não é um fardo, ele é muito legal e a gente acaba ajudando as outras pessoas também. É o que eu procuro fazer todos os dias. Gente, tem mais alguma pergunta? Gabriele. Ah, a Gabriele, minha aluna, está digitando. A gente conversou esses tempos. E eu já estou com vontade de voltar a lecionar, mas agora com essa pandemia não se sabe mais qual vai ser o modelo, né? Então a gente vai sempre se atualizando. Então vamos ver o que a Gabriele quer conversar. Enfim, tem outros tantos, né, casos ali sempre surgindo na sociedade. A gente, se vocês, essa questão ali que eu comentei do Nelson Rodrigues, vale a pena procurar também, ele sempre falava da comédia de vida privada. O caso do H. Stern, gente, é muito interessante também, porque foi um dos primeiros a ter o reconhecimento da possibilidade de ter dois pais, que esses dois filhos do H. Stern, reconhecidos póstumamente, póstumamente depois que ele morreu, né, eles na verdade tinham um pai, né, um homem que criou eles como sendo os filhos, né? E a mãe biológica nunca tinha dito para eles quem era o pai biológico em respeito ao marido que assumiu a paternidade, que criou os filhos como sendo seus. Então, ela só falou depois que o pai que estava lá registrou. E quando eles souberam, então, quem era o pai, eles decidiram buscar o reconhecimento da paternidade biológica. Então, eles têm os dois pais, né? A Gabriele está perguntando, né, se eu tenho conhecimento de casos de sócio-afetividade na nossa região. Gabriele, tenho sim. Agora, desde 2017, a Denise pode me ajudar, eu acho que é 2017, 2018, que o Conselho Nacional de Justiça autorizou que as pessoas fossem diretamente no cartório e reconhecer. Tem sim. Eu tenho até um caso para ilustrar que eu particularmente achei muito interessante, não sabia que podia ser assim. Chegou aqui para conversar comigo um senhor surpreso, porque ele precisava da certidão de nascimento. A situação dele é a seguinte: ele é um pai que namorou com uma menina há 18, 19 anos e ele assumiu a paternidade, mas os dois não casaram. E enfim, a mãe do filho dele sempre se deram bem, enfim. E a mãe acabou casando com outro homem, depois dos 4, 5 anos, e ele precisava da certidão de nascimento do filho. E ele se dá bem com o filho, com a ex-mulher e tudo mais. E ele, quando foi pegar a certidão de nascimento do filho, uma atualizada no cartório, ele viu que o filho tem mais um pai e que o nome do filho mudou. Ele pensou, meu Deus, mas como? Eu nem sabia disso. O filho tinha 17 anos, se não me engano, na época. E eu fiquei surpresa pela desnecessidade de o pai que está lá na certidão participar desse processo. Então, Gabriele, sim, o provimento do CNJ, e agora eu estou falando, né, meio complicadinho, o provimento da lei não exige que o pai que está lá na certidão de nascimento participe dessa inclusão de mais um pai, que é o sócio efetivo, que a gente chama, no caso era o padrasto, e também colocou o sobrenome dele. Então, veja só, aqui pertinho da gente, e esses tempos eu fui ao Registro Civil de Jaraguá do Sul, até conversei com
com a Margot, que é a titular, e a Alcimar Stella, tem muito caso vindo para cá. A gente tem buscado se informar para ver se as pessoas realmente sabem do que elas estão fazendo, porque não precisa de nenhuma orientação jurídica, não precisa de mais provas, a não ser a própria declaração do homem, normalmente é um homem, do pai sócio afetivo. E só que assim, para tirar depois, Gabriele, é bem difícil mesmo. Nesse caso ainda, ok, porque o pai sócio-afetivo está há bastante tempo, né, com o seu enteado, mas eu já vi situações que está assim, 2, 3 anos, vai lá fazer uma prova de amor para a companheira. Isso me preocupa um pouco, porque as pessoas muitas vezes não têm a noção da extensão da responsabilidade que elas estão tendo. Elas só vão saber quando se divorciam e não querem pagar pensão alimentícia, porque daí o discurso é sempre o mesmo, o filho não é meu. Pode fazer um DNA que ele não é meu, né? Mas não tem como voltar atrás, porque a lei entende que a pessoa, ela fez, né, de livre e espontânea vontade. E nesse caso tem direito de herança do segundo pai? Então, tem sim, porque pai é pai, né? Aí, Robson, que a lei tem falado assim da multiparentalidade, é a possibilidade de uma pessoa ter mais do que um pai e uma mãe. A lei não prevê nada disso, tá? Mas ela diz o quê? Que quando tem descendente, herdeiro, né? Eu não posso escolher a herança de um ou outro pai, senão eu escolheria o que tem mais dinheiro, né? É bem interessante isso, é um assunto muito bacana que ele encanta a gente, porque o que eu acho interessante disso, e fico pensando, é que isso não é uma criação da lei, não é a lei que está criando isso do nada, ela cria porque houve algum movimento social anterior, né? Tem alguém que provocou o Estado para que tenha essa resposta do legislador. E mais, o que as pessoas não pensam também, olha só, a criança, às vezes, ela nem pediu para ter 2 ou 3 ou 4 pais. Concordo? Às vezes o padrasto vai lá, a madrasta vai lá, enfim, ela tem tantos pais quanto ela possa ter, enfim. E depois, coitada dessa criança, o fardo que ela vai carregar, com o quê? Com a responsabilidade de cuidar de tantos pais depois. Porque daqui a 20 anos, né, a gente vai ter com essa expectativa de vida mais prolongada, essa criança vai ter 4 pais para cuidar? Era isso que ela queria? E se a criança, se essa pessoa falece com 30 anos e tem 4 pais para dividir a herança, é isso? Porque a recíproca também é verdadeira, né, Robson, Gabriel? Então, essas respostas a gente vai ter que construir juntos, né? Esses temas novos, eles existem, não tem como fechar os olhos para isso, e também não tem uma resposta redonda, fechada. Nós mesmos é que vamos construir isso, né? Eu digo assim, um filho, né, que teve 2 pais reconhecidos, ele pode ter o direito de depois ele pedir, não, eu não quero ter tanto pai? Isso ainda não teve, essa abordagem ainda não teve, porque ninguém é obrigado, gente, a ter tanto pai, né? Mas, enfim, ela não pediu para isso. Mas é um tema bem desconhecido ainda, Gabriele, é apaixonante, porque é a vida como ela é Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, é a vida como ela é. Então, aquilo que a gente pensa que só está... eu gosto, às vezes, de assistir novela, de acompanhar, porque eu penso, isso nunca vai acontecer coisa de novela. Acontece. Então, a gente percebe de que a sociedade, não sei se ela está evoluindo, mas ela está, sim, se transformando, né? A família é um ser que vai se transformando, vai se adequando de acordo com os tempos que a gente vai tendo agora, com pandemia, com relações mais líquidas, né? A gente vai tendo que ajustar os recipientes ali para conectar e juntar todos esses interesses. Pessoal, olha só, esse é o meu recado, a gente está aqui há praticamente 1h30, gostei muito de tê-los comigo, para mim é uma satisfação enorme poder divulgar e dividir um pouquinho desse meu trabalho, desse meu estudo, desse meu prazer em estudar tudo isso.
Fiquem bem à vontade, entrem em contato, a gente está aqui sempre para ajudar vocês. A gente vai se despedindo, então, o Click Meeting e eu estamos aqui numa relação agora um pouquinho mais de confiança, mas confesso a vocês que foi um bom desafio para mim. E daqui a pouco, então, a gente conversa sobre outros temas que vocês entenderem relevantes. Uma dica, se vocês puderem, por gentileza, mandem o que vocês queriam ouvir, né? Seja de mim, seja de um outro assunto. Eu queria falar sobre regime de bens. Eu queria falar sobre, gente, o pacto antinupcial. Eu acho fantástico, né? Então, vamos pensar no que a gente pode fazer para informar mais as pessoas para poder tomar decisões adequadas na sua própria vida. Você é a pessoa que mais importa da tua vida. Pense em você. Fique conosco, fiquem bem, uma boa semana, fiquem com Deus. Vamos alimentar o nosso coração e a nossa alma, fazendo as nossas orações, pedindo para que nos protejam de todos os males e que a gente siga sempre em frente com muito otimismo, muita segurança e confiança. Um abraço para vocês e agora a gente se despede. Até mais.